Olá, meu nome é Gabriela Reis e eu sou especialista em geração de impacto positivo em negócios. Trabalho muito com planejamento e gestão de impacto. E já há mais de 10 anos eu atuo tanto como consultora como professora, ajudando organizações que querem gerar benefício para a sociedade, para que ela se torne mais justa e inclusiva. E o bate-papo de hoje tem muito a ver com isso. Apesar de eu estar aqui à frente conduzindo essa conversa, esse é um projeto feito a 6 mãos. É uma parceria minha com a Ana Flávia Rezende, que é professora na Fundação Dom Cabral, minha colega de trabalho, quem primeiro teve essa ideia e me convidou para fazer parte. E também é uma iniciativa junto com o professor Luiz Fernando Andrade, que leciona na Unesp. Ele é um projeto pessoal nosso, e a gente tem a intenção de conhecer empreendedores ao redor do Brasil que, mesmo em contextos desafiadores, estão criando negócios que ajudam a melhorar a vida das pessoas que mais precisam, principalmente. E também tem muito, muito para nos inspirar e para nos ensinar. Por isso que a gente convidou e escolheu esses empreendedores. A princípio, a gente poderia guardar esse material só para o nosso aprendizado, né, como acadêmicos, mas a gente achou que isso é injusto. Muito mais gente pode se beneficiar desse conteúdo, e aí a gente resolveu divulgar, para as pessoas se inspirarem também, aprenderem, conhecerem esses negócios. Então, sem demorar mais, vou convidar para o nosso papo a Liliane Vicente, que é empreendedora da Amis. Muito bem-vinda, Liliane! Oi, Gabriela, tudo bem? Tudo ótimo. Liliane, antes da gente começar a conversar, primeiro eu queria te agradecer muito. Eu sei que o dia a dia de vocês, empreendedores, é muito desafiador, com muito corre para fazer, muita coisa para resolver, e esse é um tempo precioso. Tempo hoje é a coisa mais preciosa que a gente tem, né? Porque não volta atrás, Sim. não tem dinheiro que compre o nosso tempo. Então, muito obrigada, assim, por ter separado esse momento seu para estar aqui conversando com a gente, compartilhando sua história, seus conhecimentos. Imagina, é um prazer para a gente também. Obrigada. Bom, Liliane, eu queria começar conhecendo um pouco da sua trajetória pessoal e da história de criação da Amits. Eu imagino, assim, na maioria dos negócios, pelo menos é assim que acontece, as pessoas vivem determinado contexto, situação, e de repente tem uma ideia de criação de negócio por algo que elas viveram. Então, eu queria entender um pouco quem é a Liliane, qual que é a sua história de vida e de onde surgiu a ideia de criar a MITS, que daqui a pouco a gente vai conhecer um pouco mais. E eu queria também entender por que empreender e não ter, de repente, um trabalho assalariado, um emprego fixo. Vai me contando e eu vou fazendo perguntas aí para tirar minhas dúvidas. Tá bom. Então, começando já a responder sua pergunta, eu sou natural, né, aqui de Maceió, Alagoas. A MITS é uma empresa alagoana. Hoje nós temos a equipe aí composta por 3 pessoas, mas para frente a gente consegue conversar um pouquinho mais sobre isso. E ela surgiu em um contexto universitário. Eu entrei na Universidade Federal aqui do meu estado em 2017 e desde muito cedo, assim, desde criança, eu sabia que eu queria empreender, porque eu fui vendo todas as profissões que eu poderia me enquadrar, né, me encaixar, e me identifiquei mais com o empreendedorismo, porque desde sempre eu via que eu tinha um lado mais voltado para a criatividade, mais voltado para a tomada de decisão também, então eu já me identificava desde lá. Quando eu entrei na universidade, no comecinho do período, eu fui buscando coisas, né, oportunidades para desenvolver melhor esse lado e também para me desenvolver melhor em relação ao empreendedorismo. Inicialmente, eu ingressei na faculdade no curso de economia, então não era nada tão familiarizado com o empreendedorismo. E lá na universidade eu conheci era uma espécie de programa de extensão que trabalhava com os alunos esse desenvolvimento mais voltado para o empreendedorismo social. Então lá eu prestei o processo seletivo, fui pensando em quais áreas eu me identificaria mais. Me identifiquei mais com a de projetos, que é a área onde a gente vai de fato na comunidade e aplicar as soluções que a gente tinha lá, porque era algo que eu já fazia muito e já me identificava também. Então, eu sempre tive esse lado mais voltado para a ação. Isso é uma coisa muito minha, assim, muito particular até, que é algo que me satisfaz muito.
Então, quando eu ingressei nesse projeto de extensão da universidade, eu me identifiquei com um projeto que trabalhava com a aplicação de hortas nas escolas para melhorar a subnutrição de crianças. Então, desde então, eu vi que eu tinha mais familiaridade com aquele, decidi aquele e consegui entrar nesse projeto. Então, a gente trabalhava basicamente com isso que eu te falei, né, com a aplicação de hortas para melhorar a subnutrição, complementar a merenda escolar em escolas públicas, né? Então, eu comecei como membro desse projeto, que é dentro da hierarquia, eram as pessoas que trabalhavam com a operação. Então, no meio do caminho, decidi que aquilo abriu minha visão assim sobre o que de fato seria o empreendedorismo, porque até então não tinha tido nenhum contato real assim com ele, sabe, direto talvez, e decidi mudar de curso. Então, em 2019, prestei o vestibular de novo, fui aprovada novamente e entrei para o curso de administração de empresas e, ao mesmo tempo, dentro dessa hierarquia que eu te falei que a gente tinha nesse projeto de extensão, eu mudei para a liderança desse projeto. Então, mudando para a liderança desse projeto, eu consegui identificar talvez alguns gargalos que a gente estava enfrentando ali e fui reformulando ele para fazer com que a gente conseguisse trabalhar melhor alguns aspectos. Então, comecei a acrescentar alguns princípios de negócios ali, que foi quando a gente conseguiu fazer com que aquele negócio começasse a ser pensado como empresa. Então, a gente tinha aquela ideia inicial, só que há um tempo atrás, isso muito antes mesmo de eu entrar na universidade, em uma ação pontual de Natal, a gente estava distribuindo cestas básicas, tá, para famílias vulneráveis de um antigo lixão que tinha aqui na minha cidade. E lá, uma senhora, ela, depois que entreguei a cesta básica, ela me parou e falou, pediu para todo mundo que estava ali, né, para que quando a gente fosse jogar comida no lixo, a gente se preocupasse em separar no saquinho, não misturar com casca de ovo, pó de café. E aquilo me tocou muito. E ao longo da minha trajetória nesse projeto de extensão, eu lembrava muito disso pelo que a gente já fazia no projeto. E foi aí que me veio a ideia de uma virada de chave, assim, de trabalhar alguns aspectos maiores que são relacionados à fome, já que a gente tinha, né, uma solução que conseguia atenuar ela de alguma maneira. E foi aí que a gente começou um processo de pivotagem e esse projeto, né, a qual eu entrei, que já existia, começou a ser reformulado e assim nasceu a MIT, né? Ele saiu de um projeto, a gente mudou o modelo de negócios, mudou o foco ali da solução que a gente aplicava para fazer com que a gente conseguisse trabalhar como empresa com ele. Fantástico, Liliane. Eu fiquei com algumas curiosidades. Sim, primeiro, você falou, aliás, uns comentários e umas curiosidades. Sim. Primeiro, eu achei interessante você contar que dentro da própria faculdade você teve contato com um projeto que trabalhava o desenvolvimento de empreendimentos sociais. Sim. Muita gente não tem essa oportunidade, vai descobrir isso. Por exemplo, eu pego o meu caso, eu já tinha me formado há muito tempo, já estava no mercado atuando, nunca tinha ouvido falar sobre essa possibilidade. Eu olho e vejo como é importante ter iniciativas dentro da academia, né? Para abrir essa perspectiva para a pessoa já pensar na sua atuação profissional desde o início, considerando essa possibilidade. Sim. Eu achei muito interessante. Foi algum programa específico dentro da faculdade? Sim, foi um programa muito específico, que inclusive eu tenho muito amor por ele, que é chamado Enactus. Você conhece? Conheço, aqui na UFMG também tem. Sim, era eu isso que eu ia falar aqui. Eu não comentei. Sim. Isso é que eu ia falar aqui para o público, né, que está nos assistindo. A Enactus, ela é uma organização que trabalha justamente todos esses pontos que eu falei aqui. Esse desenvolvimento voltado para o empreendedorismo social em diversas universidades do país. Hoje a gente já está aí em quase todos os estados, exceto 2 deles, mais o Distrito Federal. E a gente desenvolve, né, esses projetos dentro das universidades focados em atenuar problemáticas ao mesmo tempo que a gente está desenvolvendo os jovens. Então, eu entrei nessa rede, né, dentro da minha universidade, que era aqui na UFAL. Hoje, inclusive, eu trabalho também na Enactus, fui contratada pelo Escritório Nacional e estou aí ajudando os outros jovens a se desenvolverem aí, assim, como eu consegui me desenvolver com a AMITS. Fantástico. Uma outra curiosidade que eu fiquei é que você falou que dentro das várias possibilidades que existiam, temáticas, quando você olhou para a horta em escolas públicas, foi algo que te trouxe familiaridade.
Eu queria entender se tem algum motivo maior para você ter escolhido, o porquê dessa familiaridade. Fiquei curiosa para saber. Então, desde quando eu estava mapeando ali quais seriam as possíveis áreas que eu poderia trabalhar, eu me identifiquei mais com os projetos, e os outros projetos eles não traziam tanta ação assim na minha visão, sabe? Uhum. E em relação à alimentação, também eu tenho assim histórico familiar. A minha mãe, quando ela era menor, ela era criança, ela já sofreu com a fome. Então, sempre que ela me contava, eu ficava muito triste à medida que isso acontecia com pessoas no mundo, sabe? E quando a gente vai se desenvolvendo, conseguindo entender melhor o mundo, né? O que está acontecendo no mundo, a gente vê muitas realidades similares bem próximas da gente. Que foi o caso que aconteceu comigo com aquela senhora que eu contei a história aqui, sabe? Sim. É um bairro praticamente vizinho ao meu e a gente quase nunca consegue identificar essas pessoas, identificar essas problemáticas. Então, eu sempre quis fazer algo que conseguisse não só me desenvolver, mas também repassar alguma coisa para outras pessoas. E aí, por isso, eu fiz essa escolha. Muito interessante. E outra pergunta: você, antes dessa oportunidade na faculdade, né, que você já começou empreendendo e aí, né, engatilhou nesse caminho e está seguindo. Mas antes, você teve a oportunidade de fazer algum outro tipo de trabalho? Teve contato com algum trabalho assalariado ou algo nesse sentido? Não. Não formalmente, antes eu trabalhava um pouquinho na área da moda, trabalhava aí como modelo em algumas agências, como Miss também, Olha, e conseguia captar algum valor, mas não era nada formal. Quando eu era criança também, eu sempre tive esse lado mais voltado para a independência, então fazia alguns artigos de decoração para vender para os meus vizinhos, talvez tenha sido até daí que veio esse meu lado mais empreendedor. interessante, eu também era dessas. Desde a escola eu inventava mil coisas para vender e ter minha autonomia. É, Acho que o empreendedorismo já nasce por um ele desejo nasce lá da pronto. infância, né? Sim. Muito bom, Liliane. Bom, queria saber um pouco mais então agora sobre a MITS. A MITS, você já me contou um pouco, mas eu queria entender assim de uma forma mais aprofundada. Ela nasceu com qual objetivo? Resolver que tipo de problema? Certo. Então, desde quando a gente fez essa virada de chave, né, essa pivotagem para que a gente conseguisse funcionar como empresa, a gente fez uma pesquisa assim de mercado aprofundada para entender como é que a gente poderia trabalhar melhor o mercado dentro da solução que a gente tinha. E um dado que chocou muita gente, e me choca particularmente, foi um dado da ONU, que fala que a cada 4 segundos uma pessoa morre de fome no mundo. Né? Então, os números para isso anualmente são alarmantes. Só que a fome é um problema muito complicado de ser resolvido, porque ela está assim em peso no mundo todo, em diversos países, em todas as cidades, praticamente que a gente tem no Brasil. E aí, entendendo melhor a fome, como ela atinge as pessoas, a gente identificou, né, algumas causas raízes para ela, que seriam a má distribuição de alimentos, a baixa renda das pessoas e os desperdícios de alimentos, que em sua maioria são gerados na cadeia produtiva. E aí foi visando, né, trabalhar todos esses 3 pontos, principalmente, que a gente encontrou uma forma de aplicar a nossa solução para trabalhar a problemática da fome, pegando ali pela raiz, ou seja, meio que impedindo o seu desenvolvimento ou impedindo que ela chegue a outras pessoas também. Entendi. E que soluções são essas que hoje vocês oferecem como negócio? Então, a gente tem algumas vertentes dentro da MITS, mas a nossa principal é a Horta Amits Farm, que a gente chama, que é uma horta grande, estilo fazenda. Ela tem 16 metros de comprimento, onde a gente desenvolveu um sistema em parceria com um conselheiro de negócios nosso, um sistema hidropônico, onde a gente faz a reutilização, inclusive, de garrafas PET, impedindo que elas sejam descartadas incorretamente no meio ambiente. Né? A gente utiliza madeira de reflorestamento também para baratear essa estrutura, porque um sistema hidropônico tradicional ele fica mais caro para as pessoas que estão acessando. Então, a gente pega esse sistema completo, faz a doação, né? A gente faz a implementação para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, principalmente em centros urbanos. E aí, por que a gente escolhe os centros urbanos?
porque são locais onde esses tipos de alimentos produzidos, como legumes, hortaliças, vegetais, têm mais dificuldade de chegar. No campo, né, ele passa por todo um processo e na cadeia produtiva, 90% desses alimentos são desperdiçados, eles são perdidos, danificados antes de chegar na mesa do consumidor final. Né? Então, a gente faz essa aplicação nas cidades para essas pessoas em situação de vulnerabilidade, tem um processo de assessoramento com elas, ensinando como manusear a técnica, como fazer o processo de plantio e colheita, para que a gente consiga escoar, né, vender a produção delas mensalmente, quinzenalmente, para a população. Então, a gente já atinge um público diferente, que seria o B2C, né, através de boxes de alimentos. Então, a gente monta boxes de alimentos e vende para essas pessoas, gerando uma renda aí, uma receita de pouco menos de um salário mínimo aqui no Brasil para os nossos microagricultores. Uma outra... Você Só para ver se eu entendi esse formato. Eu sempre gosto de voltar e ver se eu compreendi certo. Sim. Porque, às vezes, por mais que você comunique da melhor forma, nosso entendimento do outro lado aqui, às vezes, é limitado, né? Sim. Então, o que eu estou entendendo, ver se é isso, é que uma das soluções de vocês é que vocês vendem para um público comum, né? Clientes, pessoa física, o box de alimento, e para fazer essa produção, vocês têm um fornecedor, vamos dizer assim, faz parte da cadeia aí do negócio, que é um agricultor urbano, que ele vai, então, receber, ele vai... aí uma dúvida que eu fiquei, se ele oferece espaço, se vocês oferecem um espaço, como que faz para ter esse espaço, mas vocês dão toda a infraestrutura e o apoio a ele para que ele tenha melhor produtividade, eu imagino, nessa horta, e consiga realmente fazer uma produção que ajude aí na venda e na viabilidade, tanto do salário dele, quanto da manutenção do negócio, é isso? Isso mesmo. A gente faz a criação, digamos que, de polos de produção, né? Então, a gente concentra vários microagricultores, capacita e faz essa aplicação dessas hortas para que eles possam produzir, e a gente cuida de todo o processo logístico e de vendas também desses boxes em formato de assinatura. Só que, como eu te falei, essas pessoas que estão cultivando nas hortas são pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, elas não podem pagar pelo nosso sistema, e a gente também não teria um retorno tão rápido assim, somente com a venda dos boxes. Então, para fazer a aplicação desses sistemas, a gente tem duas formas de monetização para conseguir fazer essa aplicação, onde a primeira delas e principal são parcerias institucionais que a gente faz com empresas, principalmente as que têm caráter ESG, que funciona como uma espécie de venda de cota social, digamos assim, é como eu costumo chamar, porque ela faz o financiamento dessas hortas para essas pessoas e consegue aí vincular o seu nome, né, a operação da sua empresa com impacto ambiental e social positivo aí no meio ambiente e na população. Um programa que ela está fazendo em termos sociais e ambientais que gera impacto positivo financiado por ela. É uma prática ESG. Isso, exatamente. Entendi. E aí, o espaço que o microagricultor utiliza é um espaço que ele próprio tem que desprender, né? Então, a gente procura pessoas que tenham aí algum espaço físico em varanda, quintal, pessoas que moram em sítio, normalmente, são as pessoas que a gente costuma trabalhar com microagricultores. Entendi. Você falou que eram 3 soluções, né? Está faltando uma? Sim. A gente tem uma fonte secundária, que são hortas menores para as pessoas conseguirem cultivar dentro de suas próprias casas. Então, é uma horta hidropônica também, totalmente automatizada, onde a pessoa só precisa se preocupar com a adição de água quando a raiz já absorveu toda a água que tinha colocado lá. Com essa horta, esse segundo formato, a gente consegue eliminar os desperdícios gerados na cadeia produtiva em 100%, porque a própria pessoa que está consumindo, está plantando, então a gente elimina, né, todas as etapas, e ela também consegue ali se alimentar do que ela desejar, sabe? É uma horta onde ela pode plantar hortícolas, que são plantas que têm raízes menores, então ela pode estar ali consumindo alface, coentro, couve, tudo fresquinho dentro da sua própria casa. Que legal! Olha só, eu queria entender um pouco dos públicos dessas diferentes 3 soluções que juntas viabilizam a existência desse negócio. Então, quando a gente tem a parte de venda por vocês via produção dos microagricultores, eu estou entendendo que tem aí
o próprio microagricultor, que se beneficia tanto com mais alimento, que ele deve também usufruir em parte da produção, como também de ter um salário que ajuda ele a melhorar a alimentação, mas tem também esse público aí que compra. Quem é esse público que compra de vocês essas assinaturas? Então, o nosso principal público tanto para as assinaturas quanto para as hortas menores, que são chamadas Amites Home aqui pela gente, são pessoas de classe entre A e C aí da população, dos seus 23 a 60 anos, que tem esse interesse, né, de se alimentar melhor e também de praticar as práticas de cultivo tradicionais que a gente tem, né? Então, pessoas que prezam mais para essa questão da alimentação saudável e que também têm essa disposição em contribuir de uma forma positiva para a sociedade, porque, de uma certa forma, se a pessoa está comprando box de alimento, ela está contribuindo diretamente para o aumento de renda dos nossos microagricultores, né? Sim, ela acaba não vivendo o problema da fome, embora ela até melhore a qualidade da alimentação, porque às vezes a gente está se alimentando, mas está mal nutrido, isso é uma realidade até nas classes mais altas hoje, né? Mas ela está viabilizando um benefício para, então, esse microagricultor. Então, ele é um público realmente beneficiário seu, que você quer ajudar a transformar a vida dele, né? Isso. O microagricultor, ele não paga por nada, ele é beneficiário diretamente. Perfeito. Quando a gente olha, então, para essa compra de... Eu esqueci a palavra que você usou, cota social, se não me engano, né? Isso. Pela empresa, é para ajudar a viabilizar essa estrutura também para o microagricultor, né? Então, ele é o cliente, a empresa, porque querendo ou não, você está vendendo para ela uma solução de impacto, uma ação de impacto, e ela está ajudando a viabilizar também o mesmo perfil. É por aí? Isso, exatamente. Isso. E no caso das hortas em casa, quem que é o público dessa horta em casa? São essas mesmas pessoas que eu falei para o box, são dentro desse público, dentro dessa classe também, que tem principalmente pessoas que são mais voltadas para práticas de cultivo. Né? Hoje a gente vê muito na população, na sociedade no geral, muitas pessoas mais voltadas para essa questão da alimentação natural, das pessoas que gostam de ver de onde vem o que elas estão consumindo. Então, a gente faz aplicação para esse mesmo público também. Entendi. Então, são 3 formas diferentes de gerar recurso para viabilizar essa renda e essa melhoria de alimentação do microagricultor. Isso. Entendido. E me conta uma coisa, quando você olha para o futuro da Amits e você pensa assim, nossa, assim, eu sei que vocês já estão impactando muitas pessoas, mas quando você olha para o futuro, para você, para você dizer, tivemos sucesso, conquistamos o que a gente gostaria, o que você espera que tenha acontecido? Então, o nosso grande, digamos que a nossa grande projeção, assim, eu diria que até daqui a 5, 6 anos, é conseguir estar trabalhando todos esses 3 aspectos que eu te falei de impacto, né, que seriam a geração de renda, distribuição de alimentos e diminuição dos desperdícios em todo o Brasil. Né, a gente vê que a nossa solução ela tem potencial para isso, a gente, inclusive, já está começando aí a entrar em um novo estado, a gente já está em processo final, assim, de negociação com esse novo estado para fazer essa aplicação, e para 2023 a gente já quer aí começar em um outro novo estado para ir entendendo, né, nesse início de operação da MITS fora de Alagoas, que é onde a gente está habituado a trabalhar, quais serão, digamos que, as melhorias, as modificações que a gente vai precisar implantar no nosso processo para atingir esse sonho grande que a gente tem de estar aplicado aí em todo o Brasil, que a gente entende que todas essas problemáticas que a gente quer trabalhar, elas estão presentes, como eu falei aqui no começo da nossa conversa, em todos os locais, né? Não só aqui no Brasil, como no mundo também. E eu diria que até um sonho gigante assim da gente é conseguir levar a MITS para outros países, até que a gente enxerga que abrangem aí o nosso público-alvo, abrangem o nosso público de beneficiados também. Fantástico, Liliane. Aqui, eu estou com uma curiosidade, a MITS, esse nome veio da onde? Eu sempre me confundo, acrônimo, é uma sigla? Não. Ou o que vem? Então, na mitologia, sim, também um contexto um pouco histórico,
A rainha, né, do Nabucodonosor, a que ele dedicou o Jardim Suspenso da Babilônia, se chamava Amits. Então, a gente fez essa associação dela, do presente que ela ganhou, com as nossas hortas, que também são suspensas. Não da forma lá dos jardins, mas não fazem o contato direto com o solo, então a gente associou a nossa organização e decidiu dar esse nome para ela. Amei, que fantástico! Sim. Foram lá longe para buscar inspiração, Sim. né? Gostei demais. Eu queria agora entender um pouco sobre a operação da Amits. Hoje vocês já têm clientes, se vocês já estão operando ou ainda estão em fase aí de criação do modelo? Então, a gente já está num processo de aplicação, a gente já conta com alguns clientes. A Meats Home, por exemplo, que são as hortas menores, que eu te falei, que são as secundárias. A gente já tem elas até fora de Alagoas, lá por São Paulo, a gente já tem pessoas cultivando nas nossas hortas. Para a Meats Farm, que é um pouco maior, a gente tem clientes que são, por exemplo, os fora de Alagoas que eu te falei, e alguns financiamentos, né, para aplicação de hortas que a gente já está fazendo e já fez aqui dentro do estado de Alagoas, e os boxes, né, que são a nossa fonte principal de impacto, digamos assim, finalizou agora um processo de MVP, de estruturação, e a gente vai fazer o lançamento deles agora no dia 19 de janeiro. Ah, que legal, que bom. Bom momento para a gente ajudar a divulgar aí para a turma comprar. Sim. Olha só, Liliane, então, eu imagino que você já tem alguns microagricultores urbanos trabalhando, se você já vai começar a vender, né? Sim. Quantos hoje eles já são? Imagino que está no inicinho, né? Mas queria ter uma ideia aí de números. Você poderia dizer para a gente? Sim, a gente tem hoje 3 microagricultores já produzindo e temos mais 4 para começar a construção, né, a aplicação das hortas dele, e agora também em janeiro, para a gente já rodar melhor aí os boxes, né, que a gente já vai começar a vender. Entendi. No final, vou até pedir para você divulgar onde que as pessoas procuram, mas aí eu coloco aqui na tela para todo mundo pesquisar para a gente, né? Que aí a pessoa já sai aqui do nosso papo investigando mais. Vai direto. Sobre os colaboradores. Além de você, hoje tem outras pessoas atuando na MITS? Sim. Falando de sócios, né, a gente tem mais 2 pessoas, além de mim, que é uma diretora operacional, que é a Alana, que cuida de todo o processo de prospecção de microagricultores, capacitação, né, e assessoramento desses microagricultores, como também o nosso controle de qualidade e mensuração de impacto. E a gente tem E a gente tem a Lilian, que é a nossa diretora de marketing, que cuida de todo o nosso processo aí de assessoria de comunicação, de gestão de stakeholders também. Ah, tá. Eu já ia falar só do quadro societário, esqueci do resto. E a gente tem alguns colaboradores que são freelancer, por enquanto, que são profissionais que trabalham com o processo de construção da horta, tanto na fabricação dos módulos e também das hortas Amits Home, né, que é um produto terceirizado, e da aplicação em si. Então, a gente conta com 2 pessoas para fazer isso para a gente, além de o contador também, e profissionais de arquitetura, que o profissional da arquitetura também é freelance, para fazer o projeto técnico, o levantamento técnico das hortas e dos locais que elas vão ser implantadas. Entendi. E os outros sócios da MITS, você conheceu eles também lá nesse mesmo programa da universidade ou não? Sim, a Alana, que é a diretora operacional, conheci lá, dentro da universidade, e a Lilian, ela também fez parte desse programa, mas ela também é minha irmã, então eu já conhecia antes. Que legal! Sim. Então é um negócio aí que tem bases na história da família de vocês Sim, também, né? sim. Muito legal. E o restante, esses que são freelancers hoje, foi uma busca no mercado? Como que eles se conectaram com vocês? Você sabe me dizer por que eles se conectaram com a Mix? Porque hoje eu entendo que vocês ainda estão numa fase de construção, né? Não talvez não seja por grandes volumes de dinheiro que eles estão com vocês nessa. O que faz eles quererem estar com vocês e onde vocês encontraram eles? Você sabe me dizer? Sim. Na verdade, eles trabalham com a gente em uma espécie de contratação mesmo, por demanda. Então, é mais uma entrega de produto
a gente encontrou eles pesquisando mesmo no mercado, entendendo quais seriam ali as pessoas que teriam um melhor serviço para oferecer para a gente, isso no caso da pessoa que constrói as hortas, né? E a pessoa que ajuda a gente na aplicação das hortas, que tem alguns processos que a gente precisa fazer ainda, né, de aplicação, algum trabalho um pouco braçal, é um dos nossos microagricultores, inclusive. É o segundo microagricultor que a gente tem, ele já trabalhava com essa área, antes ele trabalhava fazendo bicos, então a gente decidiu fazer meio que a contratação, por enquanto freelance dele aqui, para fazer essa aplicação, porque ele já está familiarizado, é algo que ele até ajuda a gente mais a construir, ele ajudou muito, inclusive, no processo de construção da própria horta dele, então a gente já identificou ali que ele tinha uma familiaridade boa com os processos que a gente faz e fez essa união aí com o nosso negócio. E a pessoa dos projetos técnicos, né, da arquitetura, também fez parte da Rede Enactus com a gente lá, enquanto a gente ainda era um projeto. Então, ela já era um pouco familiarizada também com a causa e com a forma que a gente trabalhava. Então, ela desenvolve até os projetos de uma forma super tranquila, porque ela já está bem familiarizada assim, com a aplicação das nossas hortas. Bacana. Olha só, hoje você consegue me contar um pouco assim de qual a realidade desses microagricultores que vocês estão trabalhando? Você me contou ali atrás, mas de uma forma geral. Mas como são poucos, eu acho que dá para você me contar de uma forma talvez mais detalhada. Onde que eles são? Em comunidade, né, em favelas, ou, como você falou, sítios, mas são sítios aonde? Geralmente, qual que é a realidade ou social ou econômica deles? O que você puder contar para a gente entender o perfil deles, eu adoraria saber um pouco mais. Tá bom. Então, o primeiro deles, que eu vou começar falando, e eu vou falar um pouquinho deles bem resumidamente assim, principalmente das características que são diferentes, né? Esse que eu falei que trabalha com a gente hoje construindo algumas hortas, que é o seu Nogueira, ele mora na cidade vizinha, que é Maceió, que é a cidade de Rio Largo, e ele mora num conjunto habitacional que foi construído para abrigar as famílias que sofreram com a enchente alguns anos atrás. Então, é um conjunto um pouco afastado, ele já tem essa dificuldade, por exemplo, de encontrar trabalho, de encontrar as coisas básicas, assim, em relação às necessidades que eles têm no dia a dia, por exemplo. Ele trabalha com bicos, então, uma vez ou outra, ele consegue ter ali alguma fonte de renda para conseguir sustentar a família dele. Então, ele até falou para a gente que a horta vai ser um bom contribuinte ali para o desenvolvimento da família dele, porque ele consegue não só estar ali sozinho, mas ele também consegue trazer a mulher dele para ajudar ele, eles conseguem gerar uma receita através dali, né? Então, o nosso outro microagricultor, que mora num sítio, ele também é uma pessoa um pouco mais vulnerável, ele vive um pouco da agricultura, então a renda que ele consegue gerar é vinda dos cultivos que ele já planta antes na terra. Ele é produtor de pimenta, então ele até mostrou para a gente o espaço que é consideravelmente assim pequeno, né? Se a gente for pensar em um sustento aí de uma família, que ele faz a plantação para conseguir garantir ali o dinheiro, né? O seu dinheiro mensal. E, de uma forma geral, todos eles têm essa dificuldade, né, de ter um trabalho que consiga trazer uma segurança mensal ali para eles, de ter um trabalho que consiga mostrar que todo mês ele vai ter um dinheiro, vai ter de onde tirar o dinheiro que ele precisa para sustentar sua família. São pessoas que não têm salário fixo, né, não tem assim, mais de R$ 800 por mês, se chegar aos 800. Então, todos eles vivem nessa realidade um pouco mais dura, mas a gente sempre busca também as pessoas que são mais familiarizadas com essa questão do cultivo, né, do plantio. Então, todos eles já, mesmo que caseiramente, né, fazem ali, praticam algumas práticas de cultivo. É como se vocês fossem um fornecedor que vai dar uma previsibilidade melhor para eles, né? Sim, sim. Entendi, Exatamente. muito bom. E que vai ajudá-los a evoluir o trabalho deles com as práticas que vocês vão ajudar a ensinar, imagina, né? Sim, com certeza. Inclusive, no caso desses microagricultores que já produzem alguma coisa, a gente consegue agregar os produtos que eles já estariam produzindo ali na terra ao box
que ele vai estar vendendo. Então, por exemplo, tem um deles que planta macaxeira. Então, é um projeto da gente implementar a macaxeira dele no box dele, que vai fazer com que ele consiga ter um retorno maior até do que ele teria só com box. E a gente ainda consegue trabalhar a questão logística da venda que ele teria que fazer com a macaxeira, entendeu? Então, a gente vai sempre buscando atrelar isso também para agregar aí mais valor a todos eles. Já fiquei aqui com água na boca, adoro. Aqui a gente chama de mandioca, né? Sim, adoro. A maioria das pessoas chama de mandioca. Ai, muito bom, Liliane. Queria agora mudar um pouquinho de assunto e eu queria saber sobre programas que vocês eventualmente já participaram, sejam programas de aceleração, editais. Você pode me contar um pouco de quais vocês participaram, se participaram, né? Com qual objetivo vocês participaram? O que vocês ganharam com essas participações? E até o que vocês acharam que iam ganhar e de repente não tiveram? Queria saber um pouco desse contexto, assim. Depois eu vou perguntando coisas que de repente me vierem aqui como curiosidade. Tá bom. Então, foram bastantes. E aí eu vou contar um pouquinho em ordem cronológica, assim, para facilitar aqui a minha mente. Quando a gente estava começando esse processo de modelagem de negócio, digamos assim, a gente participou de uma aceleração com a Pipe Social e a Motirô, que ajudou a gente a desenvolver um pouco alguns aspectos. A gente conseguiu focar muito na questão de mercado e tudo mais. A gente conseguiu fazer uma modelagem melhor para isso, mercado e marketing. Depois, falando ainda de aceleração, a gente participou de um programa junto da Yunus, Negócio de Impacto, e a Sovena. E aí eu sou consultora associada da Yunus. Ah, sério? Então a gente tá aqui, digamos que praticamente em família de negócios. A gente participou esse ano, inclusive, dessa aceleração, e a gente conseguiu melhorar muitos aspectos do nosso marketing e da nossa comunicação, assim, para melhorar a forma como as pessoas viam a gente, como a gente chegava até as pessoas. A gente fez aí uma repaginada na nossa identidade visual até. E, digamos que as duas principais acelerações que a gente participou, assim, que no caso foram uma só, mas a gente participou 2 vezes, foi uma premiação, na verdade, que é a Global Student Entrepreneurs Awards. Eu não sei se eu falei certo. Essa eu não conheço, vou pesquisar. Mas, assim, para a gente foi uma virada de chave. A gente participou dela pela primeira vez em fevereiro de 2021. Então, era um processo de premiação para estudantes empreendedores que desenvolviam negócios. Mas, até chegar na competição, a gente tinha 1 mês de mentoria. E aí eu tive a felicidade de encontrar um mentor assim, que foi essencial para o nosso desenvolvimento. Ele que praticamente ajudou a gente a mudar o olhar que a gente tinha sobre o nosso mercado, sobre o nosso modelo de negócios. E foi a partir daí que a gente conseguiu fazer a principal pivotagem que a gente teve. Então, foi a partir daí, de fevereiro de 2021, que a gente começou a trabalhar como negócio, porque a gente conseguiu, né, distinguir melhor quem seria o nosso público, quais seriam as nossas formas de monetização. Nessa competição, a gente ficou em segundo lugar do geral. A gente estava bem segura assim, na participação. Eu, particularmente, foi a minha primeira vez apresentando um pitch de negócios, então estava com bastante medo, quase desisti da premiação, mas a gente ainda conquistou aí a segunda colocação, e com isso a gente ganhou uma premiação de R$2.000, de R$5.000. Com esses R$5.000, a gente conseguiu investir no nosso processo de formalização, então abertura de CNPJ, pagamento de contador e também no MVP do nosso produto. A gente já trabalhava com a Horta, mas a gente precisou fazer algumas melhorias, então a gente fez novo MVP e desenvolveu a Mits Home, que seria um produto secundário com esse valor. Depois, nesse ano agora, em 2022, a gente participou dessa premiação de novo, ficamos em segundo lugar de novo. A premiação foi um pouco maior, a gente conseguiu um valor de R$10.000 e também uma vaga para representar o Brasil na etapa internacional. E aí a etapa internacional aconteceu virtualmente, a gente foi, apresentei lá o pitch também, mas a gente não conseguiu avançar tanto, não chegamos à semifinal até. E depois disso, depois de todo esse processo, a gente já tinha, digamos que, melhorado todos os pontinhos-chave que a gente precisava melhorar, pelo menos para começar. Então, o resto da maturidade que a gente foi obtendo com aplicação, com a vivência mesmo. Mas, logo no comecinho do ano, em março, participamos de uma outra competição, essa regional aqui de Alagoas, chamada Alagoas Startups. A gente ficou em segundo lugar também na classificação.
a gente participou de um processo de aceleração com o Lagum. Essa primeira classificação, a gente não ganhou nenhuma premiação em dinheiro, ganhamos acesso ao programa deles de mentoria, onde a gente conseguiu ir aí reformulando muita coisa, estruturando como era que ia funcionar os boxes e tudo mais. No final, teve um processo de premiação, né, em ordem de classificação, para as pessoas que conseguiram se destacar na mentoria, e aí não tinha ordem classificatória, foi uma quantidade de pessoas, acho que 12 negócios aqui de Alagoas, e esses 12 negócios ganharam a premiação de R$60 mil, que a gente foi contemplado também. Então, com esses R$60 mil, a gente fez todo um planejamento, né, de aplicação de hortas, de estruturação de sede, de contratação de pessoas, enfim. A gente já conseguiu aí fazer muita coisa em relação ao desenvolvimento do nosso negócio. Participamos também no começo do ano da feira, né, que foi o Expo Favela. A gente participou aí diante de 20 mil inscritos, eu fiquei sabendo, a gente ficou entre os 10 selecionados para participar do reality show. Alcançamos a segunda colocação, então fomos vice-campeões do reality. Não conseguimos a premiação, que era só para o primeiro lugar, mas conseguimos uma visibilidade muito grande aqui para a gente, que trouxe para a gente alguns parceiros, sejam eles mentores da gente, sejam relacionados à prestação de serviços, e também a gente conseguiu fechar uma parceria com a DivHub, que é um órgão de financiamento, digamos que financiamento coletivo, onde várias pessoas conseguem investir algum valor e ter retorno sobre esse investimento com a receita da MITS, que inclusive está aberta essa captação, a gente está quase encerrando, a gente só precisa de mais 3% para encerrar ela, então acredito que esse ano... esse link aqui para o pessoal participar. Sim, com certeza. Acredito que esse ano a gente já está encerrando ela, e com esse valor que está sendo investido, a gente vai fazer a construção, né, da nossa sede, que é algo que a gente precisa, afinal a gente trabalha com logística, e também ver aí as melhorias dos nossos processos para aplicações em outros estados, como qualificação de equipe também. Fora esses, a gente participou também do Startup Nordeste, que é também um programa de aceleração, que conta com mentorias também, onde a gente conseguiu ficar em terceiro lugar na classificação, dentre os 100 selecionados para a fase final, a gente ficou em terceiro dos 30 que poderiam ganhar, e estamos recebendo, em formato de bolsa, uma premiação no total de R$73 mil, que a gente está investindo totalmente assim no nosso processo logístico. Né, como a gente precisa trabalhar com distribuição e tudo mais, a gente está trabalhando esses aspectos com esse valor. E aí, ao longo do tempo, né, antes desse processo, a gente tinha participado de outras acelerações também. A própria participação na Enactus, né, conseguiu trazer para a gente muitos aspectos de negócio. A gente participou de uma outra também, que eu estou tentando lembrar o nome, mas eu não estou conseguindo, porque faz muito tempo, foi lá em 2019, mas que ajudou também a gente no nosso processo de modelagem. E Fantástico. Foram essas. Muitos processos, com certeza, muitos aprendizados aí. Sim, isso, com né? certeza, com certeza. Você foi me contando, e eu fui identificando aqui como ganhos, a partir da sua fala, que teve muito aprendizado, apoio assim de mentores, talvez conhecimentos dados pelos programas. Esse seria um ganho nessas participações. E um segundo ganho, muito importante também, esses recursos financeiros, que foram eles que apoiaram a viabilização do negócio, na falta de um capital inicial dos sócios, né? Eu estou imaginando. Sim. É isso mesmo? Teve algum outro ganho que talvez eu não identifiquei de imediato, mas que você sente que foi importante? É exatamente isso, assim, eu diria que até os maiores deles são as pessoas que a gente conseguiu conquistar ao longo desse caminho. Então, por exemplo, aquele mentor que eu tive lá em 2021, ele está com a gente até hoje, ele consegue passar sempre conteúdos para a gente, conhecimento, então isso contribui muito para o nosso desenvolvimento. E a gente também conseguiu ter conquistar alguns parceiros, né, ao longo desse processo. Por exemplo, a gente hoje tem essa parceria, essa proximidade com o Sebrae Alagoas, que foi a entidade que organizou essa última premiação que eu te falei. Então, eles conseguem passar muito conteúdo para a gente, fazer muitas conexões, e a visibilidade que a gente ganhou com alguns desses processos, como principalmente o Expo Favela,
que teve uma visibilidade nacional, a gente conseguiu fazer com que outras pessoas conhecessem a gente e, por exemplo, a nossa conselheira consultiva de técnica hidropônica hoje é uma pessoa lá de Manaus que achou a gente através das redes sociais, pelo que ela viu da divulgação aí dos processos que a gente participava. Então, a gente conseguiu trazer, a gente soube aproveitar, digamos assim, muito bem também a visibilidade que foi gerada para a gente através desse processo, sabe? Para conhecer novas pessoas e aumentar nosso networking. Fantástico. Além desses parceiros que você mencionou que vieram por esses programas, hoje a AMITS tem outros parceiros também que estão apoiando o negócio? Eu até ia perguntar isso antes, acabei esquecendo. Não, hoje a gente ainda não tem um parceiro assim totalmente fechado. A gente está em conversas, né, em negociações com algumas empresas aí que já apoiaram a gente em outros momentos. Por exemplo, a Manco já apoiou a gente em outros momentos. A gente está conversando para fechar parcerias aí para 2023. Tem outra empresa também que a gente está visando trabalhar. Mas fora essas outras pessoas que eu falei, que são mentores, que são conselheiros, a gente não tem nenhuma outra parceria. Entendido. Liliane, e quais são os desafios que vocês estão vivendo nesse momento do negócio que vocês precisam superar para que o negócio possa prosperar e chegar nos desejos de sucesso que vocês têm, que são muitos, né? Sim. A questão da estruturação logística para a gente foi um dos principais desafios que a gente passou aqui nesse ano de 2022. Ele já está quase resolvido, né? Como eu te falei, a gente já conseguiu aproveitar bem essas mentorias, essas premiações, mas era um ponto que era um gargalo para a gente, porque a gente está trabalhando com alimentos frescos, né? A gente precisa recolher eles direto e entregar eles de uma forma perfeita para o consumidor final. Então, ninguém vai querer comprar um alface, um couve que está ali murcho, não está bem distribuído. E o tempo de entrega para a gente pegava muito. Então, essa questão logística de como é que a gente ia fazer isso foi um gargalo para a gente. A questão da técnica da hidroponia no comecinho para a gente foi um pouco difícil, porque a gente precisa trabalhar muitas questões. Questão da condição do clima, questão da capacitação dos microagricultores, que muitos deles nunca tiveram um contato assim com a hidroponia, então a gente teve que pensar em todo um processo personalizado para conseguir trabalhar isso com eles, e hoje a gente já tem esse processo também. Então, digamos que esses desafios que a gente tem, eles já estão conseguindo ser trabalhados, e digamos que a gente já está quase sanando todos eles para conseguir aí entrar no mercado da melhor forma possível. Que bom! E quais são os sonhos de vocês aí para o próximo ano que está entrando, para os próximos anos? O que vocês estão visualizando aí para os próximos passos da AMITS? Sim, eu vou falar de uma forma mais curta, sabe? Em um período de tempo mais curto. Então, vou falar para o nosso primeiro ano, né? Agora, depois de 2021 e também para esse próximo ano. A gente espera aí já ter a nossa solução aplicada em pelo menos 3 novos estados aqui do Brasil. Agora, em 2023, a gente já está fazendo algum mapeamento e a gente quer expandir a nossa rede de produção aqui em Alagoas. Então, a gente pretende contar com um tamanho de 7 hortas inicialmente aqui no estado de Alagoas, né, para a gente conseguir trabalhar em paralelo aos dos outros estados que a gente vai aplicar para conseguir distribuir mais alimentos, né? Hoje a gente tem uma quantidade de 3 hortas que quando a gente vai passar para os boxes a gente não conseguiria distribuir para tantas pessoas, mas a gente quer gerar o máximo de impacto que a gente conseguir, e a gente sabe que quanto mais a gente vende os boxes para a população, mais a gente está conseguindo repassar para o nosso microagricultor e também para o planeta, né, através da aplicação das nossas hortas, que tem aí um impacto ambiental positivo também. Então, precisa de muita empresa também para vir para Sim. junto, para poder permitir a escala, né? Sim, A sim. replicabilidade, na verdade, né? Você conseguir criar novas hortas para microagricultores, né? Sim, digamos que essas que eu falei, essas outras 4 que a gente vai aplicar, elas a gente já tem o financiamento delas, elas já foram financiadas, então só falta a gente aplicar mesmo, e aí eu estou falando isso mais como uma projeção mesmo do que a gente vai fazer, que no começo do ano era o nosso sonho para esse 2023, sabe? E agora a gente já está primeiro vender quase realizado. os boxes para gerar renda para a turma que já está operando. Sim.
e depois ampliar mais ao longo dos anos, Sim, né, para imaginar. isso mesmo. Fantástico. Bom que quem estiver ouvindo aí, de repente, tem perfil para ser consumidor aí na sua região, ou empresas que querem ajudar a financiar em outras regiões, né? Às vezes uma Sim, empresa em outra localidade que está a fim de repente, no seu entorno, apoiar isso. Fica aí, sim. né, as possibilidades para procurar vocês. Já fica o convite. Exatamente. Nós vamos daqui a pouco divulgar os dados. Para fechar, Liliane, eu queria conversar com você sobre negócios sociais ou de impacto. Primeiro, você já ouviu falar sobre esse conceito? Eu imagino que sim, por você ter feito parte da Enactus, né? Sim, sim. Já ouvi a modelagem que a gente fez na MITS, inclusive, é para que ele seja um negócio social, né, um negócio de impacto socioambiental, na verdade, que é eu não sei se mercado, mas é uma modalidade que está crescendo muito agora no Brasil e é uma modalidade que eu acredito e me identifico muito. Né? Quando eu decidi empreender, eu conheci a MITS e eu vi que era isso, era exatamente isso que eu queria fazer, eu queria ser uma empreendedora social, sabe? Então, a gente conhece, a gente busca sempre trabalhar toda a nossa modelagem para entrar dentro desses critérios, porque a gente acredita, não, eu falo a gente porque é um sonho, né, um propósito não só meu, mas também das minhas sócias, onde a gente acredita muito que a gente consegue gerar essa renda, ter isso como fonte de renda para a gente, de uma forma que a gente consiga contribuir também com a sociedade e com o planeta. Né? Por isso que a gente tem todos os nossos produtos, eles são voltados para a sustentabilidade, a gente trabalha atingindo as metas dos ODS também, então tudo isso faz com que a gente consiga ir se modelando e entrando ainda mais nesse mercado que está ganhando muita força aí, que é dos negócios de impacto. É verdade. Inclusive, eu fiquei encantada. É minha área de atuação, então eu acabo puxando, dando atenção para esse lado, mas de vocês falarem que já, inclusive, estão acompanhando indicadores voltados para Sim. impacto, né? Isso já mostra, de fato, o objetivo real de vocês nesse sentido. Só para Sim. quem não sabe o que é o conceito, eu vou falar, vou explicar com as minhas palavras, depois você me complementa, viu, Liliane? Que às vezes pode ter alguém que está assistindo aqui e que não sabe o que é um negócio social ou de impacto. São conceitos com pequenas diferenças, mas são irmãos, eu vou explicar aqui na forma mais geral. Então, são negócios que, assim como as ONGs, as organizações do terceiro setor, eles nascem para resolver um desafio social ou ambiental existente. Essa que é a oportunidade de mercado para que eles resolvem trabalhar. Mas, diferente das ONGs, eles não vivem por meio de recursos de terceiros, doados, por exemplo. Eles vivem a partir da venda de produtos ou serviços para clientes, pessoas que estão interessadas naquele produto ou serviço. Assim, eles viabilizam a operação e toda a estrutura de profissionais por trás desse negócio e fazem o impacto positivo acontecer e crescer na medida que o negócio cresce também, né? Então, diferente dos negócios tradicionais, por mais que eles vendam produtos e serviços, o foco principal deles não é a maximização do lucro, né? O lucro é um mecanismo para a viabilização do negócio e geração de impacto. Então, ele está entre as ONGs e entre os negócios tradicionais. Às vezes a gente fala até que está no setor 2,5, entre o 2 e o 3. É isso aí mesmo, Liliane? Você quer complementar alguma coisa? Não, é porque eu fiquei empolgada assim quando você foi falando, porque, como eu te falei, eu trabalho numa outra organização que desenvolve projetos de impacto. Só que lá as pessoas elas têm muito uma visão, alguns dos estudantes têm muita visão de que para ser um negócio, elas vão precisar perder o caráter social. Né? E quando você falou toda essa questão, eu fiquei super empolgada, porque eu, com a MIT, já passei, inclusive, por uma situação similar, onde eu estava fazendo um processo de negociação com um órgão muito grande, aqui de Alagoas, inclusive, e ele simplesmente, não sei, achou ou quis que a gente não cobrasse pela aplicação que a gente ia fazer, que era de um orçamento grande até, muito grande. E é justamente isso, assim, o que você falou, que eu só queria trazer esse case assim, para mostrar um pouco. Sim. Liliane, esse é um paradigma a ser quebrado, né? Na nossa sociedade, eu não sei como é isso em outros países, mas no Brasil, pelo menos,
a atividade, acho que em todo mundo, na verdade, mas a atividade em benefício do outro, ela é muito alinhada com a caridade. Você não pode Sim. profissionalmente viver desse tipo de ação. É algo que as pessoas sentem que é sempre algo no lugar do voluntariado. Mas Sim. essa visão é por falta de ampliação do olhar. O nosso grande trabalho é contar que existem outras possibilidades. É possível ter um negócio que gera prosperidade para os empreendedores, que gera benefício para a sociedade, que gera benefício para o meio ambiente. Um negócio, para ele ganhar dinheiro, ele não precisa não fazer o bem. Como diz, até a Enactus, eu acho que eles falam isso, que é um Sim. pouco do que a Artemisia traz também, né? Que é possível fazer o bem e ganhar dinheiro ao mesmo tempo, né? Sim. Então, Exatamente. temos que expandir esse conceito para mais pessoas abrirem o seu olhar e pensarem Sim. nessa possibilidade, assim como você, né? Que Sim. desde a faculdade tomou conhecimento disso e está aí brilhando. Sim. Sim, algumas pessoas ainda não conhecem bem, e aí, para mim, isso foi um desafio quando a gente surgiu. A gente precisou mudar a linguagem que a gente abordava as pessoas para que elas entendessem que, apesar do impacto que a gente gera e visa gerar, a gente precisa se sustentar financeiramente para conseguir gerar esse impacto, né? Porque não vai ser toda empresa que vai ter o tempo, que vai estar sempre assim, disponível para estar desprendendo de algum valor, digamos que financeiro, sem muita coisa em troca. Então, a gente precisa ter uma forma de geração de receita para conseguir gerar o impacto que a gente quer. E vocês precisam gerar um valor do outro lado, né? Sim. A grande empresa entrega um valor, mas ela precisa ter um retorno, né? Que é a Isso. lógica dos negócios, né? É um desafio. Exatamente. Empreender um negócio orientado ao impacto não é fácil. São mais variáveis que a gente acrescenta aí, né? Um negócio Sim. tradicional já é difícil. Um negócio de impacto, a gente tem que equilibrar lucro com impacto. É um desafio, mas não é impossível. E é um caminho que traz muito benefício para a sociedade. Então, a gente só tem a apoiar, aplaudir e agradecer a pessoas como você, que estão dedicando sua atividade profissional com o interesse de transformar a realidade do país, né? Muito Sim. obrigada pela inspiração, por estar fazendo isso. Para a gente, para mim, para a Ana Flávia, para o Luiz, e tenho certeza que para quem assistir esse vídeo, você com seu tempo assim, trouxe muita inspiração e muito aprendizado. Eu estou encantada e torcendo pelo sucesso da MITS e de vocês. Obrigada pelas palavras, pelo espaço também, né? A oportunidade de estar falando aqui um pouquinho da nossa experiência, nossa trajetória aqui para mais pessoas. Que bom. E vamos divulgar, então, os canais para entrar em contato com vocês? Você tem hoje um site da MITS? Sim, temos. Qual que é? É www.amites-horta.com. Uhum. Vou divulgar aqui, você me disse, é isso mesmo. Tá. É isso mesmo. Maravilha. E você falou também, Liliane, do endereço para captação de investimento. Você sabe de cabeça ou consegue olhar aí rapidinho para a gente divulgar? No nosso site, assim que a pessoa entra, já vai direcionar para a captação. A gente deixa na página inicial justamente para isso, para as pessoas entrarem e já verem. Ótimo. E outra coisa, para entrar em contato com vocês, caso uma empresa queira ser cliente, ser parceira, enfim, ou se uma pessoa é aí da sua região e quer comprar o box, entrando no site da Amits, tem lá os contatos de vocês ou você prefere passar algum contato específico? No site tem também. Tem o nosso WhatsApp comercial, tem um direcionamento para o nosso e-mail também, onde a pessoa preenche lá o seu e-mail, o assunto que ela quer entrar em contato e a gente retorna o contato. Maravilha. Então é só Entrar no gravar o site. endereço da Mix que vai encontrar tudo, né? Sim, tem tudo lá. Bom, muito obrigada, Liliane. A gente Imagina. continua a nossa conversa em breve. Sim, obrigada. Um abraço. Outro beijo. Tchau, tchau. Beijo. Bom, quem está aí assistindo ficou até o fim dessa conversa aí de quase uma hora. Espero que tenha trazido boas reflexões, bons aprendizados, bons insights, assim como trouxe para mim também.
Eu queria fazer um agradecimento especial à Fundação Dom Cabral e à CUFA, que não fazem parte dessa iniciativa, é uma iniciativa pessoal minha como professora, né, Gabriela, Ana Flávia e também do Luiz Fernando, mas a Fundação Dom Cabral e a CUFA promoveram a Escola de Negócios da Favela, a primeira escola de negócios da favela existente, e a primeira turma, eu e Ana Flávia tivemos o prazer de lecionar, e por meio desse projeto a gente conheceu a Liliane, e hoje a gente tem a oportunidade de conhecer e aprofundar um pouco mais no negócio dela. Então, muito obrigada. A gente vai ter em breve outras conversas, vamos divulgando. E esperamos aí que a gente possa fazer trocas também. Aproveitem o espaço aí da rede social para a gente conversar sobre esses negócios. Um abraço e até a próxima.